Shalom. Todas as denominações, saiba que todas as denominações, mas todas mesmo, são da mesma mãe, a católica. Apocalipse 17, versículo 1 até 5 e Apocalipse 18, versículo 1 até 5. Vai encontrar as mesmas semelhanças, só que Apocalipse 17, ela faz aliança com todos e Apocalipse 18, ela será destruída. Todos os presidentes vão reconhecer que a igreja, essa igreja, que é chamada de católica romana, ela vai fazer aliança com todos os presidentes, ou seja, todos os presidentes da terra aceitam que essa igreja é verdadeira, e aceitam que essa igreja é legal, deve fazer as suas atividades. E nessa mesma igreja é onde vai sair as suas filhas, ou seja, filhas são aquelas que nascem da mãe. Então a igreja católica, dela saiu muitas denominações. Por isso que você vê todas as crenças, a fundamental, que é Deus, é crida por todas as igrejas que saíram da igreja católica. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é um conceito que é crida ou é aceito por todas as denominações que saíram da igreja católica. Analise bem todas as denominações e vais ver que muitas crenças que a católica fundou, elas são cridas por todos. A teoria do dízimo começou com as indulgências nos séculos 3, depois da morte de todos os discípulos, quando a igreja romana decidiu deixar de ser reino ou governo para ocupar também a parte religiosa. Ele começou com indulgência, posteriormente foram procurando os textos para enquadrar naquilo que é a sua crença. E assim foi quando eles começaram a implementar a cobrança do dízimo novamente. Pois os discípulos, se analisar bem nos evangelhos, nenhum registro que mostra que Jesus recebeu o dízimo ou um dos apóstolos recebeu o dízimo. Mas sim, eles comiam das ofertas, aquilo que o povo entregava voluntariamente de coração, por ver que os discípulos estavam a passar necessidade. De uma outra forma, em Isaías 4, versículo 1, mostra que naquele dia 7 mulheres virão a um só homem e dirão: comeremos o que é nosso, vestiremos o que é nosso, mas somente nos tira a nossa vergonha de ser chamado pelo teu nome. É o que está acontecendo com Jesus. Jesus veio para anunciar as boas novas, para pregar a salvação, para dar liberdade aos cativos, curar os enfermos e dar olhos aos cegos e dar ouvido aos surdos. Jesus veio para ensinar a verdade que Deus mandou. De acordo com Hebreus 1, verso 1, ele diz que Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados, pelo meio dos seus servos, os profetas. Mas neste tempo falou unicamente pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é a única pessoa que Deus escolheu para nós esse tempo, e todos nós deveríamos ouvir tudo que Jesus nos ensinou. É dessa forma que em João 14, verso 23, ele diz que se alguém me amar, guardará a minha palavra. E em Mateus 28, versículo 20, nós vamos encontrar que Jesus disse: ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É dessa forma que os que vieram hoje, a partir da católica, para outros que vão além, para outros, estamos a dizer que todos que professam a igreja cristã e dizem ser cristãos, não são cristãos, mas na verdade são aquelas mulheres que vieram a Jesus ou vieram a um marido e disseram que queremos comer o que é nosso, ou seja, vamos falar o que é nosso, vamos fazer o que é nosso, mas somente nos tira a nossa vergonha de ser chamado pelo teu nome. Nessa forma que Jesus é citado por todas as igrejas, Deus é citado por todas as igrejas, mas cada um está a fazer as suas próprias doutrinas. Ninguém está a seguir verdadeiramente as doutrinas que Jesus deixou. Jesus, em Marcos 1, versículo 15, ele disse que arrependem-se dos vossos pecados e aceitam seguir os evangelhos. Infelizmente, hoje ninguém prega sobre Jesus, ninguém prega aquilo que Jesus deixou, ninguém fala, ninguém ensina ao povo aquilo que Jesus deixou. Lucas 16, versículo 16, também Jesus diz que a lei e os profetas chegaram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus. Ou seja, a maneira como o povo vivia, que quando peca, são repudiados pelo profeta ou pela lei, hoje, atualmente, já não somos repudiados pelo profeta ou pela lei, mas todo aquele que errar será repudiado com os evangelhos. Ou seja,
Os evangelhos é que vão testemunhar se a pessoa está correta diante de Deus ou não. É dessa forma que todos nós, todo aquele que está a ouvir essa palavra, compartilha a todos. Nos evangelhos tem muitos ensinamentos, tem muitas correções e tem muita harmonia. Faça com que essa palavra de Jesus chegue até a todos, para que todos fiquem atentos, começam a reler as palavras, assim como alguns que se dizem muçulmanos tenham recitado o Alcorão, então nós também vamos começar a recitar as mensagens de Jesus Cristo, para que nós possamos ser o Filho de Deus, a semelhança do Filho de Deus, aquele que morreu pelo seu povo, aquele que nos salvou das coisas que deveriam nos destruir. A esse sim, devemos recitar os seus ensinamentos, para que eles nos transformem, para que ele nos torne igual a ele ou semelhante a ele, de maneira que sejamos aprovados diante de Deus. Esta é a mensagem que eu trouxe hoje. E tudo quanto faltar, Deus nos providenciará mais tempo. Em nome de Jesus. Amém.